Sou Silvana Vieira, proprietária da Agência Lar e uma das idealizadoras do projeto Bendito Cuidado, que faz parte do Grupo Lar. Esse projeto, ele visa aproximar mais, não é, as pessoas que precisam de um serviço diferenciado de cuidados e de atenção com os profissionais que podem prestar esse tipo de serviço. Então, a nossa live tem esse intuito de oferecer informações, de oferecer um tipo de serviço de fato personalizado, não é isso, Carol? E para que a gente não pense somente na doença, apesar de sermos um grupo Lar, ele trabalha basicamente com cuidadores de pessoas. E a gente trabalha cuidando, vamos dizer assim, da pessoa adoecida, do doente, da pessoa que está precisando de um cuidado diferenciado, não necessariamente que esteja no hospital, mas a gente se preocupa também com o entorno dessa família. E aí, pensando nisso, para dar essa característica de saúde e qualidade de vida, nós estamos propondo lives com temas diferentes, com temas do nosso dia a dia. E nós trouxemos hoje a nossa personal organizer, top das galáxias, Carol Organize, que ela vai falar um pouquinho sobre essa condição, não é? Então, como é que a organização pode facilitar o nosso dia a dia? Como é que eu posso utilizar recursos que vêm do planejamento e da organização para ter essa qualidade de vida melhor, para poder receber aquele paciente, aquele familiar que está voltando para casa e que aí eu vou precisar de ter um recurso diferenciado. E também eu, pessoa, não é? Eu, Silvana, simplesmente Silvana, sem ser mãe, sem ser empresária, sem ser, enfim. Como é que eu posso facilitar o meu dia a dia? E que relação, e aí eu vou utilizar um pouquinho do meu conhecimento, porque minha formação inicial, eu sou psicóloga. Então, como é que eu posso utilizar desses conhecimentos, dessas estratégias para melhorar minha qualidade de vida? Que relação tem aquele meu guarda-roupa bagunçado? Que relação tem aquelas coisas que eu deixo ali no cantinho e não arrumo? Com o meu estado, com o meu jeito de ser, com a minha forma de estar e de viver no mundo. E é isso que Carol vai falar um pouquinho e nos dar muitas dicas. Então, sejam bem-vindos e vamos começar a nossa live. Obrigada, Silvana. Agradeço primeiro por estar aqui, levando essa mensagem, trazendo um pouco dessa organização para vocês e para a família de vocês, que eu acho que mais bem-estar para quem está voltando para casa e para quem está em casa é ter essa família de fato interagindo, né? E com cada coisa no seu lugar, que eu acho que é a primeira dica que eu posso passar para vocês, que é um dos benefícios que a organização traz para a vida da gente, é que a gente tem aquela quantidade de coisas, de itens, de objetos necessários, e usando um pouquinho do que todo mundo tem falado muito recentemente por causa da Marie Kondo, da série, da Netflix, né? De ter coisas que nos trazem alegria, que nos sejam úteis, que sejam bonitas, e isso também envolve que objetos ou que tipo de itens que vão ser necessários, essenciais, né, para esse cuidado, para esse receber, né, para esse tratamento que vai ser feito dentro de casa e esse aporte, né, ampliado para o restante da família, né. Pensando nesse cada coisa em seu lugar, né, ampliando para essa pessoa que está chegando, primeiro, tem que ser feito um planejamento para que esse espaço dessa pessoa seja planejado, também seja pensado, né? Como que essa pessoa vai ser recebida? Ela vai estar chegando de cadeira, de rodas, ela vai estar precisando de uma cama adaptada, de um banheiro adaptado, a casa vai ter que ser adaptada, né? Isso eu vou deixar até um pouco mais para o papo que a gente vai ter na semana que vem aqui também, na live, que é a Márcia que vai falar um pouquinho sobre essas adaptações, sobre esse pensamento do espaço físico. O meu interesse aqui é mais e os objetos que essa pessoa vai precisar, que ela não precisava antes ou que ela vai passar a precisar com mais frequência. Vamos pensar aqui na roupa de cama, se ela vai ficar acamada, vamos pensar aqui nos medicamentos, vamos pensar aqui nos outros acessórios, quer sejam toalhas, né, em número maior, ou tipos ou tamanhos diferentes, quer sejam, não sei, acessórios para o tipo de produtos que ela vai estar usando, se ela vai precisar de uma água borricada, se ela vai precisar de um soro fisiológico, isso vai ter que estar numa geladeira, vai ter que ser aplicado uma insulina, enfim. Então, isso tudo tem que ser pensado, né? E os lugares que a gente define para as coisas tem que estar ligados
aonde as pessoas vão ficar. Então, se a pessoa vai estar acamada, se a pessoa vai usar um determinado espaço para ficar, os itens em que ela vai ter acesso, os medicamentos, a parte de cama, vai ter que estar próximo dela. Então, tem que estar próximo dela e das pessoas que vão ajudar. Se é um cuidador, se é uma pessoa da família, se é uma pessoa de fisioterapia ou de terapia ocupacional, que vai ter que ter acesso àquilo. E é legal que as pessoas tenham todas, né, que estão participando ali, tenham acesso, saibam onde estão essas coisas, que é uma outra dica que não é só para quem está acamado, mas para todo mundo, né? A cozinha é um lugar central, todo mundo tem que saber onde está o copo, o prato e não só para poder encontrar, mas para botar de volta no lugar. Então, aqui vale a mesma orientação. Então, eu trouxe algumas dicas. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre números, sobre quantidades, que eu falei com algumas amigas. E aqui vou destacar e agradecer a Eugênia, que trabalhou, assim, quanto família, né? Ela me disse isso. Ela tinha 2 avós em casa, acamados, e aí eu fui conversar com ela. Ela trabalha também dando suporte de organização para algumas dessas famílias, então a gente conversou, trocou umas ideias, e esses números que eu vou passar para vocês são dessas experiências e também do contato que ela teve com cuidadores e com pessoas de médicos e com as enfermeiras, né, e com também outros profissionais que vinham fazer fisioterapia, terapia ocupacional com os avós dela. E aí a primeira dica que eu dou, né, para quem tá acamado é de você ter jogos, né, e roupas de cama extras. Normalmente a gente indica 3, 4 jogos por pessoa, por quarto, por cama, mas para quem tá acamado, e aí uma coisa que ela me falou que chamou bastante atenção é que gente normal como eu, que não recebe alguém em casa, não sabe. Por exemplo, ela disse: Carol, eu usava o dobro do normal, então vamos pensar, 6 a 8 jogos. E ela não guardava em jogos, ela guardava o lençol de cima, em cima do lençol de cima, uma pilha do lençol de baixo, né, o lençol de elástico, uma pilha separada para o protetor, uma pilha separada para almofadas e para travesseiros. E para esses travesseiros, essas almofadas, então uma quantidade ainda maior, porque é onde a gente sua mais e é uma necessidade para quem está acamado, quem está com algum problema também de locomoção, de ter um apoio maior de almofada, de ter um apoio maior de travesseiro. Então você troca essas almofadas, as fronhas, né, numa quantidade maior. Deixa eu pedir licença, porque tá entrando muita gente e as pessoas estão começando a assistir a live a partir de agora. Então, para contextualizar vocês, Sim. Nós estamos falando sobre organização. Organização não só para a pessoa que mora sozinha, enfim, para o indivíduo, mas a organização para o momento específico da vida de alguém, que é o momento que você precisa cuidar de outra pessoa. Seja por um motivo de uma doença crônica, de um diagnóstico que a partir de então a sua vida vai mudar um pouco, ou seja temporário, a pessoa vai fazer uma cirurgia, vai precisar de cuidados, e como é que eu faço para facilitar a minha vida nesse corre-corre que vivemos. E aí Carol estava pontuando aqui, já deu algumas dicas, como primeiro, cada coisa em seu lugar, depois saber onde está, compartilhar com as pessoas aonde isso está. E a gente está falando aqui de momentos específicos. Você tem um momento seu, de pessoa que precisa se organizar, se planejar. Você tem a acolhida na família, né, daquele entorno do paciente. E você tem o paciente, que é a pessoa que está precisando naquele momento de um cuidado certeiro e objetivo para que não haja erro, não haja nenhum tipo de complicações. E aí Carol já deu aqui algumas dicas, vai continuar falando um pouco. E eu ia pedir para você, Carol, para que a gente pudesse, para ficar mais fácil para o pessoal, até ir acompanhando, delimitar um pouco. Vamos falar então dessa organização do macro. Quando eu vou receber alguém que está passando por um momento de transição, que está precisando de cuidados pós-hospitalar, como é que eu devo fazer? E depois a gente pode falar um pouco também de coisas práticas do dia a dia, não é? De modo geral, independente de eu ter ou não alguém precisando de cuidados. Então, eu queria que você retomasse dando essa... seguindo meio que esse roteiro para que as pessoas possam ir acompanhando. Vou até deixar você aqui na cena, vou sair um pouquinho para ficar mais fácil. Tá. Então, retomando um pouco do que ela falou, né, dos lembretes, cada coisa em seu lugar ou um lugar para cada coisa. E, mais ainda, quando essas pessoas chegarem, ou mesmo para o material que vocês forem colocar na casa de vocês,
é legal a gente ter uma casinha para cada coisa. Isso já é um dos princípios. Se vocês conseguirem fazer isso na casa de vocês e para essa pessoa que vai chegar, já ajuda bastante. Então, assim, e não ajuda só você, ajuda, como eu falei, o restante da família, ajudar a pessoa. E aí uma outra coisa que eu estava falando era a questão da delimitação das quantidades, né? Do que você precisa e verificar se aquilo de fato é necessário. Eu estava falando de uma dica de a gente, pessoa, vamos deixar assim, normal, no dia a dia, a gente usa 3 a 4 conjuntos de roupa de cama. Para quem está acamado, quem está sendo recebido, a gente sugere o dobro disso e que isso seja guardado individualmente. Aí a gente tem um material aqui, olha, tá vendo? Uma fronha. A ideia é que quando a gente tem o nosso, a gente consiga guardar tudo junto. Então eu vou pegar a fronha daquele conjunto, o lençol de baixo, o lençol de cima, eu vou fazer um pacotinho e vou guardar. Porque para mim é muito mais fácil pegar o pacote, trocar e colocar de volta no lugar. Para quem precisa trocar mais, precisa fazer uma passagem ou tem algum tipo de se alimenta na cama, isso suja muito mais a quantidade de roupa. Então é legal ter uma quantidade a mais e guardar de forma individualizada. O que eu quero dizer? Em vez de eu ter uma pilha com packs, né, com os conjuntos juntos, eu vou ter uma pilha de fronhas, uma pilha do lençol de baixo, uma pilha do lençol de cima, tá? Separado. E é bom que sejam todos da mesma cor, todos do mesmo tipo, todos brancos, todos azuis, enfim, vocês definem o que vocês quiserem, mas para poder facilitar, inclusive, essa mudança de sair de um e colocar para o outro, ou se vocês não se incomodarem, de desparcerar mesmo os jogos, porque vai ser necessário fazer trocas de itens, né, que não são de jogos. E a quantidade maior, ainda mais uma quantidade de, como eu estava falando, de fronhas, porque existe a necessidade não só da troca maior da fronha do travesseiro principal, mas de ter outros travesseiros, ter outras almofadas na hora de dormir, né? Às vezes para o pé, para a perna, para encostar, ou até para sentar de uma forma melhor. Então vai ter uma necessidade também desse afago, desse cuidado. E talvez aí entre também essa necessidade desse cuidado de ter uma quantidade maior para essa troca. Até em relação a isso, voltando aqui, né? Tem a preocupação com as úlceras de pressão, conhecidas como escaras, então a importância da higienização dos travesseiros, de utilizar mais de um tamanho, mais de um modelo, colocar entre as dobras, colocar entre os pés, dependendo do quadro da pessoa que está acamada. É importante ver essa quantidade de travesseiros, independente de qualquer coisa, ter atenção ao período de trocas, não é? Porque ali é também o motivo de o travesseiro, o lençol, o colchão, ele pode estar acumulando bactérias, enfim. Então a gente precisa tomar cuidado também com essa questão dos períodos de troca. Que aí você pode ter um período fixo para você trocar, como a gente tem, né? A cada 3 dias ou toda semana, sei lá. Mas você tem que ficar atento também do uso, né? E fazer essa troca de acordo com o uso que vai sendo feito daquele material. Minha sugestão, a gente normalmente coloca num armário que é só para roupeiro ou coloca no maleiro, no guarda-roupa da gente, mas que isso fique de fácil acesso agora, né? Para que essas pessoas, para qualquer pessoa da família, ou para o cuidador, para o enfermeiro, ou para quem for fazer, acesse rapidamente, porque é uma coisa que precisa ser trocada rapidamente, que precisa secar, que precisa trocar, né? E a mesma coisa vale para as toalhas, é uma quantidade maior do que a quantidade que a gente normalmente usa, justamente porque vai sujar mais, pode ser que seja necessário, dependendo do banho de leito, vai precisar de uma toalha até maior, né? Porque aí você tem que cobrir a pessoa inteira de uma vez, você não vai poder usar uma toalha pequena ou só uma toalha de mão, uma toalha de rosto para poder fazer esse banho. Então é legal que ela seja uma toalha maior, daquela king, para você poder envolver a pessoa, já proteger ela da friagem, já que pode ser uma pessoa que já estava doente. Então a toalha sendo maior também ajuda isso. É um investimento que se faz, mas é legal. E da mesma forma, a gente guarda nos conjuntos. Se você tem esse hábito, guarde separado, porque pode ser que você precise das toalhas em momentos separados. Uma outra coisa que essa minha amiga me falou, das cuidadoras que passaram para ela, às vezes, se é uma pessoa que está doente, se é uma criança, se é um idoso, ela gosta de uma coisa usadinha, não desprezando o que a gente já tem, mas por quê? Porque ela já está mais suave, ela não está mais áspera, né? A pele de um idoso ou de uma criança já é mais fininha, então também ter cuidado com o tipo de material, né? Igual a gente tem cuidado com o tipo de coisa que a gente vai comprar para colocar dentro de casa, é legal que a gente também se preocupe com isso, né? Às vezes é uma naninha, né? Às vezes é um travesseirinho, mas isso é importante, você precisa também cuidar dessa parte da limpeza, mas também precisa ter esse cuidado com a pessoa quando a gente fala disso, né? Então
é um dos aspectos que precisa ter essa rotina, e eu acho que precisa ter rotina não só das tarefas ou do cuidado, ou dos horários de refeições ou de banho e tal, mas também dessa rotina da limpeza, essa rotina de para onde vai, de onde vem, fazer uma como é que a gente fala? Reciclagem não, que a gente faz ciclo de uso, né? Fazer com que aquilo que veio da lavanderia agora seja colocado para baixo, para a gente poder ter um ciclo e usar tudo que a gente tem, né? Então, tudo que veio novo da lavanderia, né? Tudo, as roupas, ou a roupa de cama, ou a toalha, seja colocada embaixo, né? Na pilha, seja colocada atrás, e a gente vai usando, né? O que está na frente, e assim você tem um rodízio, a palavra que eu estava procurando, de tudo que você tem. Ou seja, você vai usar igualmente tudo que você tem, e isso vai facilitar também na hora de guardar, Fala. Carol, uma outra coisa interessante é a questão dos medicamentos. Então, o controle da medicação, na hora que você se organiza, você também economiza, né? Então, você sabe a quantidade do uso de fraldas, por exemplo, a quantidade, se a cuidadora responsável por aquele paciente, se ela está dando o medicamento corretamente, se está sobrando ou se está faltando. Então, é importante também esse manuseio, esse controle, essa lista e essa acomodação. Como é que a gente pode acomodar? Que dicas você daria, então, para essa acomodação de medicação? Isso. Que é uma outra coisa que normalmente fica próximo, né? A gente guarda longe do banheiro, é a primeira dica que eu dou pra vocês, ou longe da área úmida da cozinha. É bom guardar num guarda-roupa, numa prateleira, e ser uma coisa de uso constante que fique visível também para as pessoas, mas dentro de uma cesta ou de uma caixa. E primeiro, acho que tem que ser feita uma boa avaliação de tudo que você tem, para você fazer tipo um inicial controle de estoque do que você tem, né, daqueles medicamentos que você vai comprar. Definir qual é essa rotatividade, como a Silvana bem colocou aqui, qual é a quantidade de fraldas que eu vou precisar. Isso é uma referência que você vai ter que ter do cuidador, ou uma referência que você vai ter que ter do médico, da constância, e você faz uma previsão, faz um cálculo, e aí esse é seu marco zero dentro desse estoque. E é bom que você faça esse controle toda vez que você for fazer uma compra nova, para ver se é realmente necessário comprar ou se não, porque aí você vai tentando chegar próximo do estoque zero, né, de você ter sempre a quantidade necessária, não ter mais nem menos, para não haver desperdício de medicamentos. Quando você recebe alguém que está acamado, você gasta, você investe muito em medicamentos, às vezes é um medicamento muito caro, e é bom que você faça esse acompanhamento, né? Isso você pode fazer numa planilha, você pode fazer numa prancheta, num caderno até. Eu fazia isso, eu falo para as pessoas, eu fazia isso com meu filho às vezes, quando ele era bem pequenininho, de horário, controle de rotina, né? De horário, a gente ficava anotando para ver horário do que ele tinha mamado, enfim. É a mesma coisa aqui, né? Se você quiser também anotar a rotina junto com a descrição dos medicamentos, junto com esse controle de estoque, também funciona. Eu acho bem interessante. Pode ser da forma mais tecnológica ou pode ser também de uma forma mais simples e mais né, tradicional. Carol, eu vi que você trouxe aqui algumas dicas para acomodar, que tem umas mais elaboradas, de repente a gente tem uma condição melhor e às vezes a gente não tem nem tempo, mas aí é interessante, por exemplo, eu vejo que você trouxe um outro e ele pode ser organizado de maneira que a gente saiba o dia e a quantidade de medicamentos para aquele dia. Exatamente. Então isso é bem interessante. E esse aqui, por exemplo, ele pode ter tamanhos diferentes, porque às vezes você tem que aplicar uma pomada, às vezes você tem que, não só drages, né, mas você tem pomada, ou você tem que colocar junto um algodão ou um band-aid, enfim. E é legal que você coloque tudo junto, você faz, pensando na troca de roupa que a gente vai fazer, a gente não pega a meia, a calça e a camisa, então se você vai usar band-aid, se você vai usar bisnaga, se você vai usar alguma outra coisa, é legal que você deixe isso tudo pronto. E como o Silvano falou, existe isso aqui, gente, é uma caixinha que vem com várias divisórias, tá? Que ela vem com tampa, é legal que seja com tampa. É legal mais ainda que ela seja transparente, para que você consiga ver o que tem dentro. E se você puder etiquetar, melhor ainda, porque vai a etiqueta da segunda, da terça, da quarta, vai a etiqueta do tipo de medicamento. É legal você também ter uma lista de todos os medicamentos, qual é o horário, se existe esse horário, para que é aquilo, junto com também embaixo os contatos dos médicos, se você quiser, dentro de uma pastinha com a bula, enfim, ter esse controle também, porque isso é importante numa emergência, se não tiver alguém que saiba de nada, isso está anotado em algum lugar, tá? Mas tudo que vocês colocarem aqui, por exemplo, dividido ou não, é legal sinalizar pelos dias da semana que isso vai ser usado, ou que tipo de medicamento é esse, ou a validade do medicamento, e por aí vai.
E outros tipos de acessórios, como a gente estava falando, da água borricada, do algodão, da fralda. Você pode usar uma caixinha como essa, que é feita para isso, para você colocar medicamentos. Ou você pode usar uma caixa que você já tem, um cesto. Ou você pode usar cestos simples como esse daqui, ó, pequenos ou maiores. Também para você controlar esse estoque desses outros itens e colocar nas prateleiras, sinalizar também, para facilitar até na hora de tirar e colocar de volta, né? A ideia da cestinha também, quando a gente organiza, é transformar ela como se fosse uma gavetinha, que você consegue acessar, levar ela para outro ambiente, colocar ele na cabeceira e acessar rapidamente para trocar alguma coisa, né? Para colocar, repor o estoque e depois voltar para a prateleira. Então, isso também é uma dica que eu dou, inclusive para caixinhas de remédio. Se você compra com desconto 3, 4 caixinhas, você abre uma, usa uma, mas guarda as outras caixinhas lá no estoquezinho dentro das cestinhas. Uma outra coisa interessante aí nesse quesito é que você pode chamar um outro familiar, por exemplo, e aí você pode produzir, já vira uma atividade ocupacional. Então, Sim. O meu pai está lá no hospital, um diagnóstico de uma doença crônica, degenerativa, e ele vai voltar para casa. Então, eu posso pegar de repente e construir junto com a minha mãe ou com a minha irmã, enfim, com a pessoa que for ficar lá na casa, que está com um tempo um pouco mais folgado, vamos dizer assim. Então, eu posso começar a construir com ele. De repente, eu compro uma caixa comum e etiqueto, ou coloco uma fita, ou faço alguma coisa de crochê. Decupagem, Exatamente. colagem. E aí, vira uma atividade, exato, né? E aquela chegada, aquele retorno do paciente, já não vai ter mais aquele peso. A pessoa vai se adaptando aos poucos, porque não é fácil. Mas o trabalho manual, assim, além de organizar, você ainda está trabalhando a cabeça daquela pessoa que também precisa de atenção. Sim. E essa é a ideia, quando você tem tudo no lugar, lembra que eu falei lá no início, cada coisa no seu lugar, você não pensa, você vai lá, você pega, então você gasta menos tempo, inclusive nesse cuidado, você passa mais tempo com a pessoa, que é mais importante, né? Você tem tempo pra você tem tempo pra fazer outras coisas que você gosta, que é essa a ideia, né? De você não ficar pensando, aonde tá, se precisa comprar mais, já tá escrito lá, existe uma rotina, existe um hábito, existe um controle, né? Se você se cumpriu, né, tudo certinho, você vai chegar lá, olhar, eu preciso comprar isso, eu preciso fazer aquilo, da mesma forma, eu tenho certeza que vai estar segunda, terça, quarta lá, e não vou precisar refazer, vai estar dentro da caixinha, e essa é a ideia, tornar tudo mais prático, tornar tudo mais fácil, para que a vida flua, né, mais fácil também. E tem assim, pra gente, já estamos finalizando, mas uma dica interessante é o básico, gente, é a caneta, Bic, que tá famosa, né? E o papel. Pode ser um caderno, pode ser uma agenda. E é importante que a gente anote as rotinas, anote no Google, por exemplo, em qualquer celular hoje você tem acesso à agenda Google. Você vai lá, baixa, já vem em muitos celulares, então clica no dia, seleciona a hora, coloca que tarefas você tem que fazer naquele dia, e aí bota para te lembrar 10 minutos antes. Daqui a 30 dias eu tenho um exame para fazer, ou levar uma pessoa para algum exame. Então eu já sei como fazer, como manusear isso aí, e vai facilitar para mim para que eu tire isso da cabeça e possa me preocupar com outras coisas. Isso. Como, por exemplo, levar... E nem confiar na memória, né? Porque a gente esquece das coisas, né? Exatamente. Não precisa você estar com Alzheimer para esquecer. Não. Né? Então, gente, essa live, ela faz parte do programa Bendito Cuidado. Nós temos uma página, um canal no YouTube, que a partir de agora a gente vai começar a ativar mais com informações. Nós vamos fazer uns programas bem legais. Carol está convidada a participar aí de um primeiro com esse assunto super interessante, que facilita o nosso dia a dia. E vocês podem acessar lá no YouTube, a gente vai fazer esse vídeo novamente junto com Márcia, que é arquiteta, que na próxima semana vai estar aqui nesse mesmo horário para falar sobre a parte mais estrutural. Então, hoje em dia você percebe muito, não só o fato de você poder ir no hospital ou estar precisando se organizar por causa de uma situação de fora, mas a família às vezes planeja por conta da insegurança, por conta da facilidade, enfim, do dia a dia, e uma qualidade de vida, por exemplo, de mudar de uma casa de, sei lá, 200 metros para um apartamento de 54.
como é que você vai adaptar essa casa de 54, de 100 metros quadrados, que é menor do que a que você tinha, e permanecer com essa casa funcional, bonita e cheia da sua memória, aconchegante, cheia da sua memória afetiva. Como é que a gente organiza isso? Como é que a gente faz para ter uma casa segura, organizada, dentro de um padrão que traga conforto e evite acidentes domésticos, que hoje é uma das maiores causas de internação de pessoas com mais de 60 anos. Então, como é que a gente pode reorganizar a estrutura da casa? Então, após essa live, prometo a vocês que o nosso primeiro programa do Bendito Cuidado, lá no YouTube, é só colocar Bendito Cuidado, vocês vão ver a live que foi com o Dr. Leonardo no ano passado, Leonardo Mesquita, geriatra, e vocês vão poder acompanhar também as nossas atividades aqui através dessas lives que vamos fazer quinzenalmente. Então, essa proposta, ela vem do programa, do projeto da Clínica Lá, que a partir de amanhã vocês vão poder acessar, e vocês vão ter acesso a uma rede enorme de profissionais especializados para fazer um atendimento diferenciado em domicílio ou nos ambientes que eles vão atender. E aí vocês vão ter uma facilidade e um conhecimento bem legal da quantidade, da gama de profissionais que podem auxiliar no seu dia a dia. Então, você pode encontrar desde óculos que o vendedor, que a ótica vai na residência para fazer a medida, há uma personal organizer que pode lhe ajudar na rotina do dia a dia, há um arquiteto especializado em adequações, há um cardiologista, um geriatra, um reumatologista. Enfim, você vai poder ter acesso a uma série de informações, a um benefício do seu dia a dia. Então, agradeço imensamente a Carol, já me comprometo com vocês que vamos fazer esse programa lá no YouTube, vamos avisar por aqui através das nossas redes, e aí vocês vão poder ter mais informações práticas e objetivas para facilitar o dia a dia, tá bom? Um resumo que a Carmen está pedindo aqui pra gente resumir cada coisa no seu lugar, pensar na adequação das quantidades do material que você vai precisar, sejam das roupas de cama, das toalhas, aonde isso vai ser colocado, de preferência próximo do espaço onde a pessoa vai ficar, verificar essa questão das quantidades e, de fato, ela vai precisar quantidades maiores e como que isso vai ser guardado, e de forma separada, não em conjunto. Os medicamentos também, tentar fazer um controle de estoque, né, do que entra e que sai, tentando zerar esse estoque, ou seja, comprar somente o necessário, não ter um estoque muito grande, armazenar em caixas ou em cestos ou em pequenos organizadores que têm divisórias como esse daqui de forma transparente, sinalizados, tá? Essas são algumas das dicas que a gente falou aqui, do que a gente precisa organizar. Fora o que a gente falou da questão da rotina, né? Da questão do tempo que a gente gasta, né? Ou que a gente não gasta, tendo tudo organizado e no lugar. E o complemento disso vai ser semana que vem também, na quinta-feira, com Márcia Caldas, arquiteta, que vai falar um pouquinho sobre essas adequações que vão ser necessárias ao espaço para receber também. Sinto super feliz por estar aqui. Se vocês tiverem qualquer outras dúvidas, eu sei que o ao vivo vai ficar aqui por 24 horas, pode mandar mensagem para mim, para Silvana e até para Márcia e para o pessoal da Clínica Lá, que a gente responde com prazer. Isso. clinicalá.com.br. Então, nos despedimos por aqui, aguardamos vocês, divulguem e vamos fazer disso assim uma grande rede de conhecimento para facilitar o nosso dia a dia e para ajudar também pessoas que a gente conhece, que a gente quer bem, né? E principalmente que a gente quer bem. Então, beijo pra vocês, boa noite, até quarta-feira da semana que vem com Márcia, aqui falando sobre o espaço físico, essas adequações. E me comprometo com vocês que a gente vai fazer nosso primeiro programa no YouTube com essas duas profissionais que são assim maravilhosas e são pessoas que eu tô vendo aqui os fãs que elas têm aqui, ó. Ai, que entrou, tá bom, né? Bom, pessoal, então um beijo pra vocês e até quarta-feira que vem, tá bom? Tchau, tchau. Como é que desliga? Você tem que vir aqui e dar tchau e desligar. Encerrar. Encerrar. Encerrar vídeo ao vivo. Encerrar.